Pois é, o que será o time do Inter a partir de agora, né? É uma... Essa seria a pergunta sabe o que é número 2. Sabe o que é o time do Inter, ô Daniel? É um quadro em branco. É um quadro em branco agora, né? Porque a formação vai mudar. Talvez alguns jogadores percam espaço, outros não. O gol do Botafogo de novo aí, já na... Mal começou o jogo na Sul-Americana, né? Estreia do Bruno Lage, já teve gol. Mas porque eu tô, assim, o goleiro, o John, ao meu ver, é o principal jogador do Inter no Campeonato Brasileiro. Até porque o Alan Patrick teve uma queda de rendimento nas últimas partidas. Só que o John tava brilhando com o Mano. O Cudê não tem nada a ver com isso. O Cudê chegou, tá todo mundo em pé de igualdade. O Roberto Júnior colocou aqui, ó, o apito da bola. Não, o César colocou o apito da bola. Valeu. Mas sabe que a chegada do Cudê é a melhor coisa pro Rocher, né? Sim. É a Sim, melhor porque, notícia assim, da história. Seria eu fiquei imaginando qual seria a cena pro Mano tirar o John da titularidade e colocar o Rocher, sendo que o John em vários momentos salvou ali, postergou essa saída do Mano, né? Salvou resultados importantes e tal. Como é que tu vai... Pô, o cara tá salvando aí a tua pele. Aí tu vai lá e... Não, amigão, agora chegou o Rocher, um abraço pra ti. O Cudê não tem nenhuma ligação com o John. Né? Ele pode até ter visto o que o John fez aí no retrospecto recente, mas ele não tem uma ligação, não tem, né, esse sentimento de, não, esse é o cara, vai continuar. Então, acho que essa é uma questão, o gol. O Bruno Henrique no meio, a dúvida muito era como encaixar Bruno Henrique mais Arangues, tendo um outro primeiro volante. Agora, acho que até talvez seja possível no sistema do Cudê, embora... Eu vejo o Bruno Henrique, assim como o Arangues, tendo uma facilidade maior para funcionar como esse meia à frente do volante, considerando que talvez o Alan Patrick jogue mais adiantado agora como uma espécie de segundo atacante. Eu tenho essa curiosidade, ver o encaixe do Alan Patrick, como nas características ele tentou com o D'Alessandro, e aí o D'Alessandro geralmente foi mais para frente, né? O Alan Patrick não vai ocupar um dos lados de campo. E o meia central do Eduardo Cudê é mais marcador do que propriamente só um cara com a bola no pé. Então tem algumas situações que eu tô curioso para ver como vai ser sob o comando do Eduardo Cudê, no que geralmente é o 4-1-3-2, a formação de sempre dele. Agora tem um detalhe o seguinte também em relação ao que o Cudê vai fazer na largada, né? Vai ser meio que um resguardo, assim, né? Não vai ser uma eu não imagino tão radical, né? Assim, eu também acho. A coisa vai acontecendo com o andar aí da carruagem. Como, por exemplo, a questão do... Ele sempre, quase sempre na sua carreira, utilizava os laterais chegando na linha de fundo e aí os que começavam de meias pelos lados vindo mais por dentro construir jogo. No Atlético Mineiro, ele já começou a modificar um pouco por conta do Pavon. Pavon, ponta direita, ex-Boca, que ele... Pô, o cara joga muito, é titular, então eu vou usar esse ponta puro e aí o lateral direito passou a não atacar mais tanto o corredor. Ele usava até o Bruno Fux, o zagueiro, ex-Inter, na lateral direita em alguns momentos. Então acho que ele pode adaptar, fazer essa adaptação no Inter com o lado esquerdo, com o René de lateral, segurando um pouco mais, até porque não é a característica do René ir tantas vezes a linha de fundo, e aí abre o Wanderson e deixa o Wanderson jogar como ponta. Então tem algumas situações que ele pode... adequar. E agora com o Valencia jogando uma dupla de ataque. Isso acho que é o grande ponto positivo do sistema do Eduardo Cudê, que o Valencia já estava acostumado no Fenerbahçe. O Jorge Jesus utiliza basicamente essa mesma estrutura aí de 4-1-3-2. Então, para a adaptação do equatoriano, acho que isso vai facilitar bastante. Calvin foi genial agora, gostaria de dizer. Como sempre, né? Genial porque as minhas únicas dúvidas, na verdade... Quando começa alisando, aí vem a pancada no final, hein, Calvin? Não, é que eu não consigo ver, Daniel, o Bruno Henrique vindo com o salário que veio sendo reserva desse time do Inter. Mesmo que seja indicação do Mano, é um grande jogador. A dúvida do Bruno Henrique é questão física, se ele vai conseguir fisicamente... ser um jogador saudável a ponto de jogar nesse time do Cudê, que é um time de muita intensidade. E eu acho que ele vai conseguir. Então o Bruno Henrique, para mim, é titular. A minha grande dúvida realmente estava no lado esquerdo. E o Calvin traz essa possibilidade que encaixa bastante com o que o Inter tem hoje. Porque o lado esquerdo do Inter hoje tem o Wanderson, que é, para mim, um dos principais jogadores tecnicamente do time do Inter, apesar de não estar em um grande momento.
Mas pelo lado esquerdo tem o Wanderson e tem um lateral esquerdo que não vai em linha de fundo. No caso, o Inter do Cudê tinha o Moisés, que com todas as críticas aqui que eu tenho ao Moisés, era um lateral de força, um lateral que conseguia fazer esse corredor, tanto ofensivo como defensivo, e é o lateral que, em tese, seria esse lateral modelo do jogo do Cudê. O René não é esse cara, o René é quase um terceiro zagueiro hoje no time do Internacional. Então, Até por características, o Tauan Lara, né? seria Poderia encaixar mais esse lateral Moisés do que René. de força e chegada à linha de fundo. Só que o Tauan Lara, não sei se hoje cru tem, ainda, tem né? bola para assumir a lateral esquerda. Então pode ser sim uma leitura interessante que o Calvin traz de uma adaptação que seria feita pelo Cudê para comportar não só o René, mas quem sabe até o Wanderson, que é um investimento alto também do Inter. Porque se pegar o meio-campo assim, dos últimos jogos do Eduardo Cudê no Atlético Mineiro, ele tinha o Bataglia, que é um primeiro volante Estilo alto, forte, e isso me traz dúvidas em relação ao Gabriel, né, que é um marcador, mas é um jogador mais baixo. E se for pegar justamente o Musto, né, na época era Musto e Lindoso. No próprio Rosário Central ele também tinha o Musto. No Celta de Vigo ele tinha o Renato Tapia, o peruano, também de mais de 1,80 m. Então o Cudê gosta de volantes de boa estatura. E o Gabriel não tem isso, né? E nem consegue melhorar, porque aí é uma questão genética. O Rômulo já é um volante mais alto. Então talvez o Rômulo possa até ganhar uma predileção nessa função de primeiro volante. E aí ele usava o Bataglia como esse primeiro volante, aí a linha dos 3 meias no Atlético. O Pavon, pelo lado direito, é mais como um ponta, com o Bruno Fux de lateral, ou o Mariano segurando um pouco mais. Por dentro, o Zaratio. E pelo lado esquerdo, o Igor Gomes, que aí era meia, né? Não ficava aberto, porque quem fazia o corredor ou era o Rubens, às vezes até o Patrick jogava de lateral esquerdo no Atlético Mineiro para utilizar bem esse corredor. Então, acho que dá para fazer essa adaptação para o lado esquerdo e aí montar o Inter com o Bustos, por exemplo, que é o lateral que chega bastante, né, em linha de fundo. Acho que isso não tem problemas. E aí a adaptação do lado esquerdo, já que o René não tem tanto essa característica.